E aí, pessoal? Bem-vindos a mais uma viagem pelo túnel do tempo, explorando momentos que marcaram época. Hoje, vamos encarar os conflitos mais mortais da história, que moldaram o mundo como a gente conhece. Se preparem para uma jornada tensa, porque vamos desvendar os 10 combates mais sangrentos de todos os tempos. Vamos entender o contexto e o impacto avassalador que cada batalha teve na vida de milhões de pessoas. Então, apertem os cintos, porque nossa expedição começa agora. Nossa primeira parada nos leva direto para o coração da gélida Stalingrado, palco de uma das batalhas mais brutais da Segunda Guerra Mundial. De 1942 a 1943, as ruas da cidade viraram um verdadeiro inferno na terra. Cada centímetro de terra era disputado à unha, à faca, na base do desespero. A resistência soviética virou lenda, mostrando para o mundo a força de quem defende o que acredita. Corre o ano de 1916, auge da Primeira Guerra Mundial, e o mundo se depara com a Batalha de Somme, um dos embates mais emblemáticos da Guerra de Trincheiras. No primeiro dia, mais de 57 mil soldados britânicos foram para o saco, um número que arrepia até hoje. Somme virou um símbolo da brutalidade da guerra moderna, um lembrete do que acontece quando a ganância e o nacionalismo falam mais alto. Nossa viagem sinistra continua no cerco de Leningrado, um dos capítulos mais cruéis da Segunda Guerra Mundial. Imagina só, o frio de rachar da Rússia, aquele que congela até a alma, junto com a fome, e o medo da morte a cada segundo. A cidade, isolada do mundo, virou um cenário de terror. O cerco de Leningrado foi uma das maiores tragédias humanitárias, levando mais de 1,5 milhão de pessoas, a maioria inocente. A próxima parada nos leva para a Manchúria, em 1931, quando o Império Japonês, movido por ambição desenfreada, decidiu invadir a região e pintar de sangue a história. A invasão foi um dos conflitos mais sangrentos do século XX, levando mais de 1 milhão de vidas, entre militares e civis. Massacres brutais, como o de Nanquim, chocaram o mundo e deixaram cicatrizes profundas até hoje. Nossa máquina do tempo agora vai para a China Antiga, em 260 a.C., para reviver a Batalha de Changping, um confronto épico que marcou a história da China. A Batalha de Changping foi um marco na unificação da China, sob a dinastia Qin. Cerca de 450 mil soldados do estado de Zhao morreram. É de fazer pensar, né? Volta para o século XX que ainda tem mais. Revivamos os horrores da Segunda Guerra Sino-Japonesa, devastando a China entre 1937 e 1945. Um dos conflitos mais mortais da história, levando milhões de vidas. Marcado por atrocidades como o massacre de Nanquim, deixou feridas abertas na China, ainda não cicatrizadas. Nossa expedição histórica vai para as planícies congeladas da Rússia, em 1812, para acompanhar a campanha desastrosa de Napoleão. A campanha russa foi um marco na história militar, mostrando que até o maioral dos estrategistas pode quebrar a cara para a fúria da natureza. O frio, a fome e a tática de terra arrasada destruíram o exército francês, que perdeu cerca de 400 mil homens. Próxima parada: Península Coreana, palco de um dos conflitos mais sangrentos da Guerra Fria, a Guerra da Coreia. Essa guerra deixou milhões de mortos, entre civis e militares. Marcada pela entrada da ONU e pela influência das superpotências, a guerra terminou empatada, deixando a Coreia dividida até hoje. A aventura histórica continua em Waterloo, 1815, para presenciarmos o fim de uma era. A Batalha de Waterloo marcou a derrota final de Napoleão, botando um ponto final no seu império e redesenhando a Europa. Em um único dia de pancadaria, cerca de 50 mil soldados bateram as botas. A ambição tem seu preço. Nossa última parada nos leva de volta ao século XX, para revisitar os campos de batalha da Primeira Guerra Mundial, um dos conflitos mais sangrentos da história. A Primeira Guerra Mundial chocou o mundo com sua brutalidade e carnificina.
A guerra de trincheiras, com suas condições desumanas e a morte espreitando, levou milhões de jovens soldados, deixando cicatrizes profundas em uma geração. E assim termina nossa jornada pelos campos de batalha mais mortais da história. Cada confronto explorado serve como alerta do preço que a humanidade paga pelos seus erros. Valeu por acompanharem essa viagem tensa e até a próxima.